Bora lá então, pessoal, para a nossa aula extra, parte 2, tratando aí do SPED fiscal, da geração de SPED fiscal. Nós vimos aí na aula anterior a estrutura geral, o modo de funcionamento, a legalidade, a exigência, as possíveis penalidades. E agora a gente vai adentrar um pouquinho só na questão de aspectos gerais da geração desse arquivo. Algo bem simples, até porque não é o escopo do nosso curso, mas o processo de fechamento fiscal, como a gente viu, ele termina com as informações dentro do nosso SPED fiscal. Em breve nós teremos aqui um curso só de SPED na prática também, aí sim nós vamos entrar no arquivo, gerar o PVA, gerar o TXT, fazer a validação, ajustar os erros, subir, utilizando realmente o programa validador dentro do PVA, tá? A partir do ano que vem a gente vai ter esse curso aqui em EAD. Vamos passar aqui um processo geral de como funciona, porque quando você faz o seu fechamento fiscal, nós temos que ter em mente que ainda tem uma etapa final, e essa etapa final é a validação das informações que você utilizou dentro do seu fechamento, dentro do seu RP, para dentro do SPED fiscal. Perfeito? Então, a gente no geral aqui utiliza um software, né, um RP, que varia de acordo com cada empresa, aqui é só a título de exemplo, mas no geral você vai ter dentro do seu RP onde foi alimentadas as informações fiscais e contábeis, onde você fez os seus lançamentos, onde você realizou o fechamento, a apuração. Possivelmente dentro do seu software vai ter lá um menuzinho com a geração das obrigações acessórias. Tá? Aqui a gente utilizou uma telinha qualquer apenas para ilustrar que aqui dentro do seu software, seja ele qual for, SAP, Oracle, MasterSAF, DataSul, obrigatoriamente esses softwares que atendem a parte de escrituração fiscal e contábil dentro dos RPs, eles devem contemplar a geração dessas obrigações acessórias. Perfeito? Então você vai dentro do seu sistema, o sistema que você trabalha, vai verificar lá esse menu de gerar SPED fiscal, e aí você vai gerar um arquivo, tá? Esse arquivo ele vai ficar dentro de uma pastinha no seu sistema, e aí você vai abrir aqui, ó, já o programa validador do SPED fiscal, o FD fiscal, tá? Você vai clicar aqui e ele vai te abrir as informações necessárias para poder fazer a importação, tá? Então você vai vir aqui em escrituração, dentro do SPED fiscal, escrituração nova, que é uma nova escrituração, e vai importar, ok? Vai fazer a importação de qual? Daquele arquivo que você gerou dentro do seu RP, tá? Ele vai gerar um arquivinho no formato TXT, dentro dos parâmetros necessários, atendendo aos templates e ao manual do SPED fiscal, que a parte de TI, a parte de software adequou, fez essas informações, migrarem essas informações fiscais atendendo o layout do manual de instruções do SPED fiscal, gerou aquele arquivo, você importou ele. Você está importando, vai trazer todas aquelas informações para dentro do SPED, tá? Então depois selecione o caminho lá também no seu arquivinho que você gerou aqui, ó. Tá lá numa pastinha, ok? Da onde veio esse arquivo? Ele veio de dentro do seu RP e ele está adequado com o layout do SPED. Deveria estar, né? Se tiver algum erro de parametrização ou de compatibilidade com o manual, ele não vai validar e você vai ter um problema no arquivo, tá? E aí, uma vez importado, você vai vir aqui no menu escrituração, tá? O seu arquivinho já está aqui dentro, e aí vai escolher a opção gerar arquivo, tá? Então, de novo, aqui menu escrituração, clica lá a opção gerar arquivo.
E aí, se tudo der certo, seu arquivo será validado. Só que no mundo real, isso quase nunca acontece. Aliás, se acontecer de pronto a primeira vez, desconfie, porque o sistema ele é bem complexo e ele traz uma série de informações, de cruzamento de informações e de regras que ele vai trabalhar com um mecanismo chamado erro, né, ou ajustes. Então, quando você tem erro, você não consegue gerar o arquivo, tá? Então, é uma informação que você precisa tratar na base. Aí tem uma nossa recomendação. Pessoal, não trate o arquivo, a reparação do arquivo só no TXT. Você tem que entender o que está acontecendo, por que esse erro está sendo gerado. Por quê? Porque senão você vai ter ele todo mês. E todo mês você vai ter essa necessidade de ficar retrabalhando o arquivo, abrindo o arquivo TXT e marretando ele lá dentro. Não faça isso. Procure tratar o problema na origem. O que é que originou? O que está originando esse erro? É erro de lançamento? É erro de parametrização do sistema? A informação não está subindo corretamente? O lançamento está sendo feito de forma errada? Os CSTs informados estão sendo informados de forma equivocada? Então você vai ter um diagnóstico a partir dos relatórios que eu vou mostrar aqui. Você vai extrair esse diagnóstico e tratar sempre o problema na raiz, combater o problema na raiz. Se você ficar ajustando aquele arquivinho TXT todo mês você vai ter esse erro, tá? Porque o que acontece, né, minha experiência mostra que vocês deixam para entregar o arquivo no último dia. E aí no último dia é mais fácil tratar o TXT do que você retornar a informação na base, ajustar ela e gerar um novo arquivo. Esse é o processo correto. Lembrando que o seu fechamento já aconteceu. Então eu posso ter informações aqui, é mais uma oportunidade de identificar operações e situações irregulares que podem te colocar numa situação de exposição fiscal que não foi pego no fechamento. Então o teu SPED é mais uma oportunidade de você identificar erros dentro do teu fechamento. Perfeito? Então, se tudo ocorrer bem, essa janelinha vai aparecer para você, tá? Então você vai ter arquivos que são rejeitados, que estão com erros, e aí você vai vir aqui e vai, ok, vamos ver o que acontece, né? Ele vai a partir então mostrar para você quais são os erros que estão dando, tá? Então ele vai aqui, ó, indicar os erros e os códigos desses erros correspondentes, ok? E aí a partir deste relatório é que você vai buscar a informação que está errada para poder fazer a correção, tá? Você vai explodir esse relatório de forma analítica, tá vendo? Vai vir aqui de forma analítica lá o campo obrigatório, valor informado deve ser maior que zero, então tem informação lá dentro que está errada. E o que eu quero tratar? Eu quero tratar só o erro, porque o erro dá pendência de validação, tá? E aí você vai analisar, tá vendo? Ele vai indicar aqui, ó, valor inválido, C190, que são os blocos, né? D90, D690, são os bloquinhos dentro do SPED fiscal. Então ele já te dá a referência de onde você vai buscar. Então, por isso que a gente colocou aqui. Clicou lá, por documento, ó, ele vai te mostrar qual é o erro exato, qual é o documento. Então você vai, ó, valor do ICMS retido por instituição tributária deverá ser igual à soma dos valores de ICMS retidos. Então eu vou analisar cada um desses erros clicando aqui dentro e ele vai me explodir, tá vendo a mensagem que ele dá? Você vai clicar lá, ó, e o erro será exibido de forma detalhada. Será preciso acertar o que estiver inconsistente. Então esse relatório aqui é um relatório importantíssimo para você trabalhar e identificar o erro passível de ser sanado, ok? E aí eu trouxe algumas dicas aqui
para a gente ter mais facilidade na leitura dessas mensagens de erros. Então, por exemplo, quando o código do registro se inicia com 0 no erro, possivelmente a gente está tratando de dados primários, ou seja, algo relacionado a dados cadastrais, tá? Então aqui, ó, quando for 0, o registro 0, né, é porque a gente está com possivelmente erros primários cadastrais. Quando o registro se inicia com C ou D, possivelmente o erro está relacionado à nota fiscal em si. Tá? Então aqui eu já sei que o erro é de documento, não é de cadastro. Tá? Quando o registro que indica o erro estiver começando com C ou com D. E quando for E, significa que é um problema relacionado à parte de impostos, ou ICMS, IPI ou substituição tributária. Tá? Então, procura seguir essa regrinha que fica mais fácil a identificação do erro. 0 está relacionado a dados cadastrais, C e D está relacionado à nota fiscal e a letra E está se referindo a erros possivelmente atrelados à sua apuração dos impostos. Ok? Você vai voltar e vai tratar esses erros que estão aqui no relatório. Tratou os erros lá na base, volta na base, porque principalmente se estiver envolvendo apuração, você pode ter erro de apuração, alguma coisa que você não pegou na sua apuração, ou no documento fiscal, que como a gente viu nas aulas anteriores, pode sim te trazer uma exposição de penalidade. Então volta na base, ajusta e verifica se o erro é passível de ajuste, né? E aí você gera um novo arquivo. Perfeito. Nessa vez não foram encontrados erros ou advertências durante a validação. Lembrando que erro impede a geração do arquivo, tá? Advertência não. Você tem aqui relatórios também de advertência, mas o que eu sempre recomendo, analisem essas advertências, porque pode acontecer de ser uma advertência que, embora não te impacte na geração e envio do arquivo, mas pode ser que do ponto de vista fiscal tem ali alguma situação que também possa te colocar numa possível exposição fiscal. Ok? Então analise sempre os dois. Por isso que o momento pós-fechamento e que você vai validar o SPED é um momento que você precisa se concentrar somente na geração deste arquivo. Vai ali, eu quero tratar todas as advertências bonitinhas. Ok, você vai ter um tempo maior, mas procura ver se essas advertências são recorrentes e trate sempre a base, a causa, a origem dessas advertências e dos erros, para que você não tenha um processo de recorrência todo mês o mesmo erro. Então trata na base, vê se é problema de lançamento fiscal, vê se é problema de parametrização de sistema, qual é o tipo de ajuste necessário para que a gente possa nos próximos meses ter um nível de erro, de advertência menor e você tenha um processo de validação mais tranquilo dentro do seu SPED. Tá ok? Feito isso, o arquivo foi validado com sucesso, bacana. Você vai providenciar o envio do arquivo, tá? Dentro do próprio SPED fiscal aqui, ó, nesse planetinha, você vai clicar lá para que você faça essa entrega. Obviamente, aí você precisa do ReceitaNet, estar conectado, né, para que você consiga fazer o envio. E por último, após o seu processo, você vai vir aqui em escrituração fiscal, verifica se o recibo de transmissão foi gerado corretamente. E aí ele vai te exibir o recibo de transmissão. Você vai arquivar isso e deixar tudo bonitinho. Perfeito? Então, pessoal, aqui foi mais um overview, uma visão geral de como funciona, como deve ser o processo de geração desse arquivo dentro do SPED fiscal, e é ele que vai finalizar o nosso mês de fechamento. Ok? Após esse processo, existem outras situações que é importante aqui você analisar, talvez cruzar esses relatórios depois com o FD Contribuições no fechamento de PIS e COFINS, que é uma outra situação.
que aliás é um outro curso que em breve estará aqui na nossa plataforma, especialização em tributação federal, apuração de imposto de renda e PIS e COFINS, e aí as coisas vão convergindo, tá? Lembrando sempre que a área fiscal, a área tributária está sempre conectada, você está fazendo o fechamento de ICMS e IPI, mas tem que saber que isso vai refletir e impactar lá no fechamento do PIS e COFINS e do imposto de renda também. Ok? Bacana? E aí, de fato, agora, pessoal, nós chegamos depois aí de mais de 20 horas de vídeo, ainda tem a nossa aula bônus, tá? Tem a nossa aula bônus e as aulas de fechamento e apuração. Na aula bônus nós vamos tratar dos principais erros fiscais e como corrigir esses erros fiscais ligados à quantidade e valores maior ou menor e a forma de tratar isso fiscalmente. Perfeito? Então, encontro vocês lá na nossa aula bônus. Um abraço, até lá.